Boa noite, Fabitos. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Saudade de vocês. Também, todo mundo tá com saudade agora, né? Nesses tempos aqui. Bom, gente, são 7h30, então nós vamos. Só estou acabando de admitir o pessoal aqui e nós vamos começar então o segundo webinar da APABO, Bancos de Olhos, agora em tempos do novo normal. Não sei se a gente vai conseguir determinar realmente o que vai ser esse novo normal para os bancos de olhos, mas pelo menos a gente começa a conversar sobre isso, porque uma vez que todo o Brasil está voltando, certo ou errado, estando na hora ou não, alguns regredindo, outros indo em frente, sem dúvida chegou a hora da gente começar a comentar sobre isso e começar a se preparar com responsabilidade para voltar às nossas atividades normais dentro do banco de olhos, né? Então, eu quero agradecer muito os participantes, né, desse segundo webinar. Então, a gente tem a Tassiana Ribeiro, que vai estar representando o Sistema Nacional de Transplantes. Obrigada, Tassi. A Valéria Chiaro, que está representando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o Edil de Souza, que está representando o Banco de Olhos de Sorocaba. Logicamente, quero agradecer a Ana Maria Guimarães, que é a nossa diretora executiva, que colocou tudo isso em conjunto, né, que fez com que a gente conseguisse colocar esse webinar. Então, eu vou passar a palavra para ela, dar as boas-vindas para todos que já estão, né, recebidos, mas para ela falar isso. E aí a gente começa. Nós vamos ter uma apresentação de cada um deles e depois a gente vai abrir para as discussões, tá bom? Ana, com você. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e é uma satisfação porque a gente está conseguindo reunir nesse webinar as equipes não só dos bancos de olhos, mas também das centrais de transplantes, das secretarias estaduais de saúde, as vigilâncias sanitárias, né, estaduais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde todo, com o Sistema Nacional de Transplantes, equipes de bancos de olhos de outros países também. Então, eu acho que vai ser uma discussão bastante rica, né? É um momento em que é uma oportunidade que a gente tem para trocar informações. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela participação. Vamos começar, então? Eu gostaria de convidar a Tassiana, seguindo aqui a ordem, a Tassiana Ribeiro, está representando o Sistema Nacional de Transplantes, que vai comentar um pouquinho para a gente, que vai falar alguma coisa para a gente sobre a pandemia, Sistema Nacional de Transplantes e o que nos espera por aí. Tassi, obrigada, viu? Oi, boa noite a todos. É sempre muito bom. A gente percebeu na última vez que a gente conversou que é sempre muito bom a gente manter essa conversa, esse espaço de conversa ativo, né? E eu agradeço o convite e vamos lá, né? Para a gente correr atrás do prejuízo, né? Como diz o outro. Exatamente. Espera aí que a gente não estava usando o Zoom. Ah, achei. Compartilhar a tela. Posso compartilhar já, né? Pode, por favor. Tá bom. Bom, eu fui convidada para falar sobre... Bom, trabalho no Sistema Nacional de Transplantes primeiro, né? O pessoal já está... Grande parte do pessoal que está aí já me conhece. Trabalho no Sistema Nacional já há alguns anos e, especificamente, cuido também há bastante tempo da área de tecidos. E a gente recebeu esse convite para falar sobre... Nossa coordenação recebeu o convite para falar sobre o Covid-19 e os bancos de olhos. E o panorama geral e perspectivas. Eu tentei abordar, assim, a gente recebe muitas demandas lá de dúvidas, questionamentos e perguntas, e eu tentei consolidar um pouquinho essas dúvidas, essas
esses questionamentos que a gente recebe para tirar dúvidas de possíveis, né, o pessoal participante aí e atualizar a nossa, como diz outro, né, a informação ficar toda redondinha da maneira que está hoje, né? Bom, eu coloquei aqui como está hoje a nossa rede de doação e transplantes de tecidos oculares. Então, a gente conta hoje com 416 centros transplantadores ativos no Brasil inteiro e 686 equipes transplantadoras distribuídas por esses centros, né? Vários centros têm mais de uma equipe atuando no seu estabelecimento, né? E em relação aos bancos de tecidos oculares, atualmente a gente está com 51 bancos de tecidos oculares funcionando com autorização vigente e distribuídos dessa maneira. Acho que está bem claro aí a distribuição dos nossos bancos e dos nossos serviços dentro do nosso território todo. Aí que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, que são publicados com certa frequência, não é toda semana, mas o último é do dia 23, acho que é dia 23, dia 29, né? Tá aqui a datinha dele aqui, que eu botei o link também para quem quiser. É muito importante e são muito boas as informações que vem nesse boletim. Eu coloquei o link aqui para quem quiser depois ler, e ele traz esses dois quadros aqui, né, esses dois mapas do Brasil, onde a gente pode ver no mapa A, né, a quantidade de casos confirmados no Brasil, né, a gente consegue enxergar ali pela legenda, não sei se está nítido para todo mundo. Eu tentei deixar mais nítido possível, mas eu acredito que dá para ler direitinho. E o mapa B, que traz também óbitos confirmados, né? Durante todo esse período da pandemia. A Secretaria de Vigilância em Saúde, ela publica esses boletins. Eu acho que é uma boa vocês salvarem esse link e estar sempre lendo, porque eles são muito completos e muito informativos, assim, tem muita coisa interessante e boa para você ler lá. Inclusive, você tem esses quadros, esse mapeamento por estados e por regiões, sobre como que está o caso de cada um. Ele vem publicado tudo junto no mesmo boletim. Ele é bem completo e vem tudo bem explicadinho, de uma maneira bem legal de ler. E desse mesmo boletim eu tirei aqui o coeficiente. Espera aí que fica aparecendo aqui as pessoas aqui para ser admitidas. Como é que eu tiro isso? Fica aparecendo bem na minha frente. Bom, e aí eu copiei. Obrigada, eu não sei, saiu. O coeficiente de incidência, né, que a gente tem em relação aos casos, apareceu de novo. Como é que tira isso? Espera aí. Aperta no vermelho, que aí eu fico aqui fazendo. Só no vermelho? Ah, não. Na bolinha desculpa, vermelha. Apertei errado. Não. Espera que eu vou pôr de novo aqui. Eu apertei errado. Eu falou vermelho, apertei a primeira coisa. Não, é na bolinha vermelha do quadrado. Tá. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, a gente colocou da bolinha vermelha do quadrado. Isso, na hora que o quadrado aparecer. A hora que ele aparecer. Tá. Agora ele porque ele... né? Então, o quadro A... Oi? É que eu vou aceitando quando aparece. Então... tá. Não, mas aparece o pedido para aceitar e aparece mais uma tarjinha grande, que ela fica bem em cima do título, mas já sumiu. Bom, aí, né, o mapa A é o coeficiente de incidência da infecção e a mortalidade está no mapa B. Então, acho que são dados interessantes para todo mundo olhar com cuidado, né? Estudar, cada um pode se empenhar, estudar a sua região, estudar o seu estado, ver como é que está. Porque tudo vai valer para saber em que situação cada um se encontra, né, da evolução, né, ou da regressão da pandemia, né, da pandemia, quando ela começar a diminuir, se Deus quiser, né, que não demore tanto,
e dá para ter muita informação a respeito disso para você avaliar a própria situação do seu estado. Bom, sobre a pandemia, ela veio que nem, né, a gente foi atropelado por um trem, e o que eu tenho a dizer é o seguinte, né, a gente é uma situação muito atípica, muito difícil, muito complicada, a gente entende a ansiedade de todo mundo em relação a essa paralisação, mas é uma questão do sistema de saúde como um todo, né? Não afeta só a nossa área do transplante, né? A área de oncologia está com problema, né? Porque o câncer também não para. E eu sei de laboratório, de ambulatórios de queimados que também deixaram, como é que fala? Disponibilizaram seus leitos para internar pacientes da Covid, então é uma situação muito complicada para todo mundo. E nesse aspecto eu trouxe alguns itens principais, né, sobre o vírus. O coronavírus, ele é um novo vírus contagioso, há muito a ser descoberto sobre ele, ou seja, a gente tem ainda informações novas a cada dia, né? A gente passa a cada semana, a gente pode encarar sobre um aspecto diferente, um problema diferente que a gente vai ter que enfrentar, né? Em relação ao comportamento humano. Ele muda diante desse tipo de problema, das enfermidades, a gente tem a situação psicológica individual de cada um, de medo, de criação de caos social, de muita criação de fake news, e o comportamento. A gente tem, para dar um exemplo sobre isso, a gente tem profissionais que no começo estavam com medo, né? Eles mesmos se afastaram, né, do serviço de saúde, equipes que não estavam querendo transplantar, e a gente tem também paciente que você liga atrás do paciente que ele foi contemplado no ranking e ele também não quer, ele tem medo de ir até o hospital, ele tem medo de se contaminar. Então, essas coisas, acho que no comecinho teve um baque maior, e agora o pessoal está pegando mais o jeito de lidar com isso, de enfrentar, né, de uma maneira mais fácil. Bom, não há imunidade conhecida, pré-imunidade conhecida para esse vírus. As vacinas agora estão sendo testadas, né? A gente tem alguns testes em andamento. Não tem um tratamento específico também, né? Tá tudo o pessoal pesquisando o que é melhor, o que deixa de ser. E presume-se que todas as pessoas sejam susceptíveis a ele, né? Pega todo mundo. A sobrecarga do sistema de saúde se mostrou um dos maiores impactos da nova doença. Bom, isso mesmo nos países com estruturas médicas robustas. Então, igualou todo mundo, né? Todo mundo vai passar pelo mesmo tipo de problema, seja lá na Europa, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. A gente tem que tratar a assistência de uma maneira, né, direcionada para poder fazer a cobertura toda da população que vai precisar. Bom, nesse contexto todo, a CGSNT e a Anvisa, a gente fez as 2 notas técnicas conjuntas. Aliás, a gente fez 3, é que eu não coloquei a terceira aqui, que é a nota técnica para célula-tronco, transplante de célula-tronco, hematopoética, mas aí também tem mais uma nota. A gente fez a primeira nota técnica 25, bem completa, com muita informação. E depois a gente fez a nota técnica 34, atualizando alguns itens da nota 25. Ou seja, a nota 25 e a nota 34, as 2 estão vigentes, com alguns pontos da nota 25 atualizados na 34, que é justamente aqueles quadrinhos que definem a doação, né? Os critérios de validação do doador. Aqui embaixo eu coloquei o link, onde essas notas técnicas podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde, na página do coronavírus. E sobre o que temos na nota técnica 25, que a gente colocou como recomendação na 25, e continua vigente mesmo com a edição da nota técnica 34, são as recomendações para busca ativa, doação e transplante de tecidos. Foi nesse momento que a gente, em conjunto, a gente fez reuniões com as centrais, foram ouvidas várias pessoas, né? A gente tentando avaliar diante de tanta incerteza, foi decidido pela suspensão da busca e captação de doadores de tecidos em doador falecido por parada cardiorrespiratória,
né? O retorno das atividades a ser avaliado pela SNT. Eu acho até que é um dos pontos que motivou esse webinar, né? A gente precisa de conversar mais sobre isso e de ver qual vai ser o melhor momento para isso tudo acontecer. Na época, a ideia foi suspender os ambulatórios pré-transplante de pacientes listados, né, para evitar o deslocamento e a exposição das pessoas à pandemia, manter o atendimento para novos pacientes, e a inscrição também foi mantida. A gente colocou transplante de córnea e músculo esquelético somente urgência, né? Considerar as exceções apontadas a seguir para as atividades de banco. Então, a ideia foi manter os tecidos oculares, a captação em doador de morte encefálica. Então, o programa de doação dos estados mantido, e para doador de múltiplos órgãos, e a ideia foi aproveitar o doador de múltiplos órgãos e também ter a doação do tecido ocular, né? E aí entra dentro da validação, né? Que a gente vai explicar daqui a pouquinho. A ideia é manter o estoque mínimo de córneas ópticas e tectônicas, com certeza pela validade da córnea, as córneas já, 14 dias, elas já, da época, né, da construção da nota técnica, esse estoque já acabou, e aí está sendo mantido esse estoque novo com as doações em ME, e manter a captação de pele do doador falecido também validado, né? A pele também pode ser captada do doador de múltiplos órgãos, né? Que foi validado, e próximo slide a gente vai falar disso de novo, né? Bom, aí eu trouxe o quadrinho, que é o que mais, acho que gerou um pouquinho mais de dúvida nas pessoas. Esse quadrinho, ele tá na nota técnica 34. Tinha um quadrinho desse na nota 25, que foi o que a gente atualizou para a nota técnica 34. Então, ele trata de tecidos apenas onde está escrito tecidos. Então, o pessoal às vezes pergunta, Tassiana, nessa segunda opção, não está falando nada de tecidos, não está falando nada de tecidos porque nessa segunda linha da tabela só pode doar órgãos, entendeu? Então, na primeira linha, doador com Covid confirmada, teste positivo ou com síndrome respiratória aguda grave, ele é contraindicado, tanto para os órgãos quanto para o tecido, certo? Até destaquei o tecido amarelo para ninguém ter dúvida, que aqui nós estamos contraindicando para todo mundo. As duas linhas abaixo, eu coloquei em negrito os órgãos para que todo mundo não tenha dúvida. Nesses dois casos aqui, só pode ser validada a doação de órgãos. Continuando na mesma tabela, que não coube lá, num slide só, a gente vai ver que tem mais uma linha para consideração da contraindicação relativa, né? E aí a gente tem a única possibilidade prevista até o momento, né, nas recomendações, para doação de tecidos, que é o doador sem suspeita clínica, sem contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID, né? E mediante o resultado do exame, do teste, do resultado negativo. Bom, aqui a gente vê a situação dos transplantes de córnea, como é que ficou, né, nesses meses todos. Em janeiro estava normal, em fevereiro mantinha a normalidade, em março já começa a cair, em abril despenca, né? E em maio eu acho que esse crescimento aí tem a ver com essa enfrentamento, né? O pessoal começou a enxergar melhor e a ficar mais esclarecido sobre assim que funciona, não é assim que funciona, até fazer a adequação da rotina para quem não captava tecido em doador de múltiplos órgãos, né? Tem isso também. Então, em maio já houve um crescimento e... Oi? Passei. E em relação aos priorizados, que a gente tinha recomendado desde o início que fosse mantido apenas os transplantes em pacientes com urgência. E aí a gente tem aí como é que ficou a curva do quantitativo de transplantes realizados até o momento, né? Em relação à situação que a gente está vivendo, e mesma coisa, abril a queda foi grande, mas maio começou a subir novamente, só essa tabela só dos pacientes que foram priorizados, né, com urgência dentro do sistema.
Só um minutinho. Pensei que ia tocar. Bom, aí, o que a gente colocou? A lista de espera em meses do transplante de córnea. É um dado interessante também que a gente tem, é uma informação. A linha vermelha mostra o tempo de espera em meses para o paciente que foi priorizado para o transplante de córnea, para a urgência de córnea. Ela não foi alterada, né? Os pacientes estão sendo atendidos em suas prioridades. Se no estado não tem córnea, a Central Nacional continua mandando as córneas, os tecidos para os estados que possuem priorização de paciente. E o tempo de espera para o paciente que não está priorizado, por que ele caiu tanto em abril? Ele caiu porque os estados que estão fazendo o transplante, eletivos ainda, são estados que, na sua avaliação regional, na sua avaliação do estado, eles têm, como é que fala, a lista deles, desculpa, a lista deles de espera já era uma lista com os pacientes mais recentes, né? Os estados que estão com a lista de pacientes mais antigos, também, né, como diz o outro, coincidentemente, também são os estados que estão fazendo só as cirurgias de urgência. Então, o tempo caiu por conta disso, né? A grande maioria dos transplantes eletivos que estão sendo feitos em estados que a lista de espera já era muito pequena, tinha pouco paciente, e aí alguns transplantes eletivos, apesar de ter caído bastante volume, eles continuam sendo realizados em algumas localidades. Bom, a ideia desde o início, né, do SNT, foi manter o programa de doação ativo, a ideia não era parar. Só que existe essa atividade, essa precaução por parte da gente em relação a essa doença, essa infecção, e a gente precisava conhecer mais e ter uma vivência maior disso para a gente poder tomar outras decisões e caminhar e seguir os passos, né, que a gente pode ir com segurança. E nesse caso, a gente pensa que a gente pode estar avaliando agora essa semana que vem, vamos avaliar como está a situação dos tecidos, podemos rever vários pontos, vou ouvir vocês aí quais são as maiores dúvidas, quais são as contribuições que podem ser feitas, e a gente vai tentando manter razoavelmente e com segurança que o programa continue, que o programa de transplantes é um programa de destaque dentro do SUS, né? A gente precisa manter isso com responsabilidade e com segurança. A gente dá um passinho certinho depois do outro sem medo de errar. Então, a gente teve outro problema em relação a essa fase toda, que foi a redução da malha aérea. Né? A malha aérea reduziu, mês passado, eu sei se esse mês a gente ainda não tem um levantamento disso, né? A gente estava com 70% da malha aérea reduzida. Então, fica difícil mandar tanto órgãos como tecidos de um estado para outro, mas mesmo assim tem acontecido, né? As córneas estão viajando, estão sendo atendidas prioridades em estado que está sem o tecido, e está acontecendo, isso não parou, né? A gente continua conseguindo fazer essa logística toda. E a ideia é adaptar o serviço de transplante à necessidade de trabalhar remotamente. Isso aí foi uma consideração que foi tanto para os órgãos quanto para os tecidos, né? Mas com mais força para os órgãos na questão da pessoa poder, a telemedicina está sendo bem falada e bem discutida na questão dos órgãos sólidos, né? E definir um fluxo de atendimento hospitalar exclusivo para paciente do transplante. No caso das córneas, a gente pensa assim, a gente precisa definir esse fluxo bem feitinho para quem vai transplantar no serviço hospitalar, que eventualmente pode também estar atendendo pacientes, internando pacientes com Covid, e um fluxo mesmo de atendimento, volume de pacientes em serviços, em hospitais oftalmológicos e clínicas oftalmológicas, né, que fazem o transplante. Isso tudo tem que ser avaliado. A gente, essa semana, vai tentar desenvolver um documento com todas essas informações para a gente estudar isso com mais a fundo. Bom, era isso que eu tinha para dizer, obrigada. E aí a gente pode verificar, a gente pode ver depois, quando terminar tudo, né? Acho que vai ser a Lu que fala aí.
Isso. Deixa Quando deixa eu terminar, a guardar, gente já deixa eu tem, tirar já tem aqui. algumas perguntas para você, mas a gente vai Sim, vai sim. Eu deixar para imagino o que final. tem mesmo, né? Porque eu trouxe bem resumido que a ideia, eu acho que a gente precisa muito Não, mas foi ouvir ótimo. vocês Aham, hoje, né? lógico, foi ótimo. Muitíssimo obrigada, Tassi. Eu gostaria de chamar a Valéria Chiaro, que está representando a Anvisa, para falar um pouquinho para a gente. Valéria, obrigada, viu? Sempre pronta para ajudar na Pabo. Valéria? Oi, estou conectando aqui a tela. Ah, Tá compartilhada, Lu? tá compartilhada, tá ótimo. Tá bom. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Então tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Pabo por convidar a Anvisa, né, para participar desse webinar. E eu vou falar um pouco para vocês das perspectivas sanitárias para os bancos de olhos frente a esse novo cenário que nós estamos enfrentando, né, devido à pandemia do novo coronavírus. Bom, então esse aqui é o novo normal para a gente agora, né? Se há um tempo atrás era estranho a gente usar máscara, né? Agora ela já faz parte até do nosso vestuário. Então, em tão pouco tempo, a gente sofreu mudanças muito bruscas, mudanças importantes e significativas e que demandaram da gente uma capacidade de adaptação muito rápida, né? E muito forte. E não foi diferente na Anvisa, porque a gente teve que se reorganizar, rever o nosso planejamento frente a essa situação. E eu trouxe aqui para vocês algumas ações da gerência que eu trabalho, que é a gerência de sangue, tecidos, células e órgãos, algumas ações que são relacionadas aos bancos de tecidos e que tiveram que ser reprogramadas e postergadas, né? Uma delas é uma atividade muito importante que a gente desempenha, que são as inspeções conjuntas, que nós realizamos com as vigilâncias sanitárias locais. Então, qualquer tipo de atividade que requeira viagem ou deslocamento foi suspensa por conta da pandemia. Então, para esse ano, a gente não está prevendo a realização de inspeções conjuntas, a princípio, né? E também algumas atividades práticas que a gente tinha planejado de formação de inspetores. Nós temos um banco de talentos, né, que são inspetores que nós estamos formando para que eles façam inspeções em bancos de células e tecidos, inspeções voltadas para as boas práticas, né, para a aplicação da RDC 55, de 2015 e da RDC 214, que é para células. E também as inspeções de rotina, que são realizadas pelas vigilâncias sanitárias locais, elas sofreram algum tipo de impacto também. Então, cada vigilância sanitária definiu seus próprios critérios de priorização para essas inspeções. Então, esses critérios eles podem variar entre os estados, né? O fato é que as inspeções foram atingidas em certo grau pela pandemia. Por outro lado, né, algumas ações foram muito demandadas por conta desse novo cenário, e uma delas foi a elaboração de documentos. Então, a minha área trabalhou arduamente, né, para fazer uma série de documentos para orientar os serviços, né, e a própria vigilância sanitária. E aqui nesse slide eu coloquei uma lista de algumas notas técnicas que nós publicamos. São documentos relacionados a transplante de órgãos, tecidos, células, reprodução humana assistida e também a utilização de sangue
né, no serviço de hemoterapia, e até o plasma convalescente, né, para o tratamento da Covid-19. E aqui só destacando as notas técnicas que a Tassiana já falou, a 34 e a 25, foram documentos elaborados em conjunto, Anvisa e Ministério da Saúde, e eles contêm aspectos políticos, né, que são de competência do SNT, e alguns aspectos técnicos que são mais ligados à competência da Anvisa. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que eu trabalho na GSTCO, mas existem outras áreas da Anvisa que têm relação com os bancos de tecidos e os bancos de óleos, e até mesmo com o transplante de uma forma geral. Eu convido a todos a acessar o portal da Anvisa, tem uma área dedicada à Covid-19, e lá vocês podem encontrar uma série de documentos e ações que estão sendo tomadas pela agência com relação à pandemia. E aqui, do lado direito da tela, eu destaquei algumas áreas da Anvisa que têm relação com o transplante e com os bancos, né? Por exemplo, a área de medicamentos, de saneantes, portos, aeroportos e fronteiras, produtos para a saúde, serviços de saúde e o monitoramento pós-uso, que é a questão da biovigilância. Então, convido mais uma vez para que vocês acessem o portal da Anvisa e conheçam as ações que estão sendo tomadas. E ao longo da minha fala aqui, eu vou destacar alguns documentos que eu acho que são importantes para a discussão desse webinar. São documentos de outras áreas, mas que eu trouxe para a gente discutir. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para algumas ações que foram tomadas pela Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, que é a gerência da Anvisa responsável pelo registro dos produtos para diagnóstico in vitro, né? Então, todos esses testes para diagnóstico da Covid-19 passaram por uma avaliação dessa área. E até a data de hoje, foram publicados 179 deferimentos para registro de produtos para diagnóstico in vitro, sendo que destes, 33 são de RT-PCR. Aqui também deixei o link para que vocês acessem o portal da Anvisa e em tempo real essas informações são atualizadas. Então, todos os kits de diagnóstico que são registrados na Anvisa estão nessa tabela que está sendo disponibilizada pela agência. E a partir disso, eu trouxe algumas considerações sobre a triagem laboratorial dos doadores de órgãos e tecidos. Vocês vão ver que eu vou trazer algumas questões que, como a Tassiana falou, tudo é muito dinâmico e novo, então a gente não tem a resposta para tudo. Então, aproveita esse momento para levantar algumas questões, e algumas já foram até levantadas no outro webinar, e aí no final a gente faz a discussão. Então, até o momento, o teste recomendado é o RT-PCR, que é um teste de biologia molecular, mesmo com as suas limitações que a gente já conhece e já discutiu, né? Por exemplo, a possibilidade de resultados falsos negativos e a sua não validação para uso em amostras de doadores em coração parado. Não é um problema para a gente ainda, porque, como a Tassiana falou, a recomendação é de captação em doadores de morte encefálica, mas a partir do momento que a gente passe a usar o doador com parada cardiorrespiratória, pode ser que a gente enfrente essa questão da não validação do teste. Sobre os testes sorológicos, que eu lembro que algumas pessoas perguntaram no webinar passado, né? Eles são testes heterogêneos em termos de sensibilidade e especificidade. Então, há possibilidade de resultado falso positivo para IgM, por conta de reação cruzada, e ele tem menor sensibilidade se comparado ao RT-PCR. Além disso, eles são difíceis de interpretar, eles não informam, alguns, né, não informam separadamente se a positividade é para IgM ou IgG, e sabe-se também, né, que a IgM pode persistir detectável por semanas depois da infecção,
sem que isso signifique uma efetividade. E até o momento, não existem dados consistentes de que a positividade para IgG se traduza necessariamente na presença de títulos de anticorpo protetor. Por conta dessas incertezas, até o momento, né, se desaconselha o uso de testes sorológicos para a triagem de pacientes, né? E também, para a triagem de doadores, nem como alternativa e nem como complemento ao RT-PCR. Inclusive, a Espanha, por exemplo, ela recomenda que o resultado desse teste sorológico nem seja considerado, que seja levado em conta apenas o resultado do RT-PCR. Bom, uma outra área da Anvisa que eu quero chamar a atenção e trazer alguns documentos que foram publicados é a Gerência Geral de Serviços de Saúde. Esses documentos que eu estou destacando aqui na tela, eles são extremamente relevantes para os bancos de tecidos, todos os tipos de bancos, e para os serviços de toda a rede de transplante, né? Os hospitais, as clínicas, os consultórios, porque eles trazem orientações muito importantes direcionadas para os fluxos dos serviços de saúde, para o uso de EPIs, como tem que se dar o comportamento, o fluxo de pacientes, de profissionais, quem deve usar máscara, os tipos de máscara que tem que ser utilizados. Então, esses documentos são muito, muito legais. A nota técnica 4, ela inclusive foi citada na nota técnica 25 e na 34, porque ela traz orientações que são medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. A nota técnica 6, ela já traz recomendações para os procedimentos cirúrgicos, e a nota técnica 7, ela traz orientações gerais para os serviços de saúde, como um todo, para evitar a transmissão do coronavírus nesses locais. E aqui eu chamei a atenção para uma frase que está na nota técnica 7, que diz o seguinte: sugere-se que estruturas do serviço de saúde, como, por exemplo, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Núcleo de Epidemiologia, Núcleo de Segurança do Paciente, atuem conjuntamente com representantes das equipes multiprofissionais dos setores e das unidades. Aqui eu entendo que o banco de olhos está inserido, né? E do serviço de engenharia e medicina do trabalho, comissão interna de prevenção de acidentes e da direção do serviço, de forma a configurarem um comitê estratégico de crise, que será responsável por elaborar, implementar e monitorar um plano de contingência. Então, essa orientação foi dada pela Anvisa para os serviços de saúde como um todo, e a gente espera que os serviços tenham, de alguma forma, conseguido elaborar esse plano de contingência para enfrentamento da pandemia. E esse plano, ele vai definir as diversas ações práticas necessárias para o enfrentamento dessa situação. Então, ele pode ajudar muito até os bancos, agora nessa retomada, quem sabe, né, do movimento, que até agora os serviços estão relativamente parados, né, mas esse plano de contingência pode ser muito útil. Então, do ponto de vista sanitário, eu trouxe aqui agora uma reflexão do que nós, Anvisa, Gerência de Sangue e Tecidos, Células e Órgãos, espera que os serviços que os bancos de tecidos, os bancos de óleos façam. A gente entende que um banco de óleos, o banco que segue a RDC 55, que é de 2015, que define as boas práticas em tecidos. O banco que segue a RDC, ele já tem seus processos de trabalho desenhados e mapeados, incluindo aqueles processos pré-banco, banco e pós-banco, que a gente fala sempre isso nos eventos da APABO, né? Que o banco não é só aquela estrutura laboratorial, tem atividades complexas que acontecem fora das instalações do banco, né? Tanto antes quanto no pós
quando o tecido já está pronto para uso. Então, o que a gente espera? Que os bancos revejam as suas atividades frente ao novo cenário. E considerando, para rever essas atividades, né, é importante que se leve em conta os documentos que são publicados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, os guias e recomendações nacionais e internacionais e o plano de contingência que eu falei anteriormente. Com esses documentos em mãos, é possível fazer uma avaliação das atividades que o banco realiza e verificar se vai ser necessária alguma mudança ou não frente a esse novo cenário. Porque, às vezes, as coisas como elas estão já são suficientes. Nem tudo precisa ser alterado frente ao novo cenário. Mas caso vocês detectem que alguma atividade tem que ser remodelada, aí os formulários vão ter que ser alterados, os procedimentos operacionais padrão também, as normas de biossegurança e higiene, regras para descarte. Então, é uma avaliação que tem que ser feita para cada atividade do serviço. E caso alguma mudança seja necessária, os funcionários vão ter que ser retreinados para essa mudança e a partir disso a mudança pode ser implementada. Então, isso é o que se espera de um serviço que tenha boas práticas, né, do ponto de vista sanitário. E aqui eu trago um desafio, algo que eu acho que é complexo, né, que nesse momento o desafio principal para os bancos, ele está na etapa pré-banco até o momento que o tecido chega e é recebido no banco. Por quê? Porque é nessa etapa que os profissionais estão mais expostos à pandemia, à contaminação pelo vírus, e o tecido também. A gente tem essa incerteza do quanto o tecido pode transmitir o novo coronavírus, né? Então, é uma fase que tem um risco até desconhecido, tanto para os profissionais quanto para o tecido em si. Então, é a fase, eu acho que a gente tem que colocar mais atenção nesse momento de remodelar os processos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de coisas que são óbvias que têm que ser alteradas. Porque a gente já discutiu a nota técnica 34 e ela prevê algumas coisas que os bancos já estão, inclusive, realizando. Então, é necessário alterar o POP de triagem clínica e física do doador, de forma a incorporar os sinais e sintomas da Covid-19, incluindo os aspectos oculares que a gente discutiu no webinar passado. Tem que alterar o POP de triagem social do doador, né, para incorporar os aspectos epidemiológicos relacionados à Covid-19. Alterar o POP de triagem laboratorial, porque agora tem um teste a mais sendo realizado, né, que é o RT-PCR. E se a gente altera o POP, a gente tem que alterar todos os formulários relacionados a ele. E alterar o POP de entrevista familiar, considerando agora essas regras de distanciamento social, essas novas formas de lidar com o outro, né? E eu acho que para isso aqueles documentos que eu citei de serviços de saúde eles são muito úteis. E aqui eu trouxe pontos para discussão que são atividades que podem sofrer algum impacto e como é que a gente vai lidar com elas, né? Por exemplo, vamos supor que a captação de tecidos oculares ela seja permitida, não que ela não está proibida, né? Mas a nota técnica recomenda que ela não seja feita. Mas vamos supor que essa captação volte a ser rotina, captação de tecidos oculares em doadores em parada cardiorrespiratória. Essa retirada, ela ocorre predominantemente em serviços como IML, SVO, necrotérios, funerárias e por aí vai. Esse tipo de serviço nem é escopo de regulação da Anvisa. Eles não são considerados serviços de saúde. Porém, eu acredito que a gente pode aplicar as recomendações, né, por analogia, as recomendações
os serviços de saúde e além de observar a legislação local. Mas eles não são, de fato, considerados serviços de saúde. E o que as orientações da área de serviços da Anvisa dizem é que as precauções padrão, elas devem ser mantidas. Então, espera-se que isso já estivesse em prática antes, né? Quando você vai retirar um tecido de um doador que está em qualquer lugar, tem que haver higienização das mãos, uso de aventais, luvas, óculos, máscara, tem que ter um local para descarte de pérfuro cortante. E aí, bom, nos casos em que as atividades possam gerar aerossóis, as recomendações da Anvisa são para que os profissionais usem a máscara N95. É sabidamente um gerador de aerossol a coleta de amostra para o RT-PCR, mas isso considerando uma pessoa viva. Será que aqui, no caso de um cadáver, né, a gente precisa ter essa proteção? Ainda considerando esse exemplo, né, da retirada de tecido em ml, SVO e similares. O profissional que fará a retirada do tecido, ele também vai coletar a amostra para a realização do RT-PCR, porque enquanto está ocorrendo dentro de um hospital, eu acho que está mais tranquilo, está mais controlado. Mas a partir do momento que a gente vai para esses outros locais, eu acho que a gente tem que começar a pensar em proteções a mais e a gente tem que discutir como é que isso vai ser feito, né? Então, hoje, por exemplo, a nota técnica 34, ela recomenda a doação de tecidos somente em doadores sem suspeita clínica e sem contato com casos suspeitos ou confirmados. Mas a partir do momento que a gente começa a tratar, entrar em contato, né, com pacientes suspeitos, né, ou até confirmados da infecção pelo novo coronavírus, os resíduos gerados, eles são enquadrados na categoria A1. E hoje, eu coloquei aqui, né, os bancos de tecidos, eles geram resíduos A4, B, D e E. Então, vejam, se a gente começa a trabalhar com uma amostra que é potencialmente perigosa, né, de uma pessoa que é suspeita de ter a Covid-19, a gente tem que alterar o nosso plano de gerenciamento de resíduos para incluir essa categoria A1. São reflexões que eu estou trazendo, né, levando em conta aquilo que eu falei. A gente reflete se o nosso processo, se a nossa atividade tem que sofrer alguma alteração frente à pandemia. Além disso, né, qual vai ser o tempo de coleta da amostra após a parada cardiorrespiratória? Considerando aquilo que eu falei também, os produtos para diagnóstico in vitro registrados, eles não foram validados para uso nesse tipo de doador, cadáver, né? Então, se o RT-PCR já tem as limitações conhecidas para pacientes, pessoas vivas, né? Então, aqui eu estou agregando um complicador. E isso tudo leva a gente a reforçar a necessidade de realizar uma triagem clínica, social e física muito bem feita, muito criteriosa, porque ela, nesse momento, é até mais importante que o próprio teste. Bom, aqui já para finalizar, se me permitem, eu saio um pouco do tema, só queria divulgar para vocês que a gente vai publicar até o final da semana ou começo da semana que vem o relatório de avaliação dos dados de produção dos bancos de tecidos referentes ao ano de 2019. E eu queria contar com a colaboração de todos os bancos para que vocês enviem os dados de 2020. O prazo que a gente dá é até 15 de julho, porque a gente quer fazer um relatório preliminar de 2020 para ver o impacto da pandemia na produção dos bancos. Então, eu conto com a participação, porque às vezes os bancos não mandam, né, os formulários no prazo, então eu acredito que vocês vão contribuir com a gente. Então, eu deixei aqui o link, né, do nosso formulário, para a gente poder ver realmente o impacto, né,
A gente já imagina como foi, mas seria legal a gente registrar e ter isso publicado, tá bom? E agora termino a minha apresentação e fico disponível para a gente discutir depois. Obrigada, Valéria. Super bom. Logicamente, 1001 perguntas aqui que a gente vai ter que discutir. Eu já vou adiantando que provavelmente a gente não vai sair daqui com a fórmula ou com tudo definido, mas é mais um brainstorm do que a gente vai ter que enfrentar por aí, né? Mas foi excelente a sua abordagem. Obrigada mesmo. Edil, vamos passar para você agora? Falar um pouquinho do dia a dia do banco de olhos, de um banco de olhos grande frente ao novo normal? Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Luciene, Ana Maria, pelo convite. É um prazer estar no evento da PABO. E vamos para uma outra realidade, a realidade de um banco de olhos privado. Hoje, acredito que a maioria dos bancos de olhos do país sejam públicos, mas a nossa realidade é outra. O BOS é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, então é uma instituição privada, ela depende de sua produção, né, para sua sobrevivência. Então, aqui o nosso histórico, a nossa evolução de doação desde 1984 até 2020 são mais de 181 mil córneas captadas, uma média aí de 11 mil córneas, mais de 11 mil córneas nos últimos anos. Trazendo isso para o número de doação, são em média aí 440 doações por mês. Eu trago aí os números de janeiro e fevereiro e trago aqui duas regiões que nós atuamos em 3 regiões, a região de São Paulo, a capital, a região de Sorocaba e a região de Campinas, que envolve o Vale do Paraíba. E aqui nós temos uma média de captações em torno de 18% em cima das notificações de óbitos. Nós conseguimos aí controlar as notificações de óbitos dentro das unidades onde nós atuamos. Nós tínhamos mais de 25 postos, né, que nós fazíamos esse trabalho de busca ativa. E então nós temos aí uma média de sucesso em conversão de captação em torno de 18%. Nós também conseguimos, dentro desse nosso trabalho, monitorar os não doadores, que nós chamamos aí de casos encerrados, e vocês vejam que a grande maioria é por questões de idade, causa morte. A questão de decisão técnica está muito relacionado também à causa morte e ao tempo expirado, né? Nós fizemos aí um levantamento nas últimas doações nossas, preocupados já com o novo cenário em relação às causas relacionadas a problemas respiratórios. Então, nós temos aí mais de 30% das causas mortes associadas a problemas respiratórios. Então, isso já também nos dá uma direção aí para o futuro próximo, uma retomada das captações. Analisando um serviço, eu peguei aqui um serviço da nossa cidade, o Conjunto Hospitalar, o Hospital do Estado, tem uma média de 110 óbitos por mês. Então, vocês vejam aí, nesses 2 meses, nós tivemos aí uma média aí de 25% de captação em cima dos óbitos desse hospital. Analisando um pouco mais a performance dos nossos profissionais dentro dessa unidade, nós tínhamos 4 funcionários, e vocês vejam que a performance da maioria estava em torno aí de 7% de captação, né, em cima do total de captação do mês numa unidade dessa. Só tive um caso aqui que ficou abaixo, entre 3% e 5%, o número de captação, que isso depende muito de cada profissional. Então, dentro desses números, dentro dessa unidade,
eu considerei a média aqui 29 captações em 2 meses, e hoje nós temos aí o valor de R$ 957 que são repassados pelo SUS para a captação, né? Não estou falando do processamento, apenas para a captação. Então, eu teria uma projeção de um faturamento de R$ 27 mil. Hoje, com 4 funcionários, eu chego a um custo, considerando todos os meus encargos, de R$ 22 mil, só com custo de pessoal. Esses valores de repasse do SUS, a referência que nós temos é de 2008. Então, se eu levar o custo do meu pessoal para 2008, eu precisaria somente de 12 doações ou de 12 doações para pagar apenas pessoal, sem os demais custos. E hoje, eu trazendo esse número, essa realidade, nós temos que ter 24 doações para pagar somente pessoal. Estou falando somente pessoal porque não é só pessoal, existem mais custos envolvidos no processo de captação, obviamente que o custo com pessoal é o maior. Não estou falando do processamento, que já também existe uma outra crítica, uma crítica muito grande que a gente vem discutindo há muito tempo, que é o custo do meio de preservação, que a referência que nós temos hoje de pagamento é de R$ 148 uma unidade. Esse valor hoje representa um quarto, um quinto do valor de mercado de um meio de preservação. Então, quando a gente entra na área de processamento, ainda a gente tem uma situação um pouco mais complicada em relação a esses valores que são repassados desde 2008, né? Então, sem dúvida, o sucesso dos nossos números, do nosso trabalho, é em função de pessoas. Nós tínhamos 95 profissionais contratados, né, que desenvolvia todo esse trabalho em todas essas 25 unidades, com cobertura de 24 horas, né, com essa equipe de captação, com toda uma estrutura de logística, abastecendo 2 laboratórios, um localizado em São Paulo, dentro do Hospital Municipal do Tatuapé, e outro localizado aqui em Sorocaba, dentro do hospital oftalmológico, né? E, sem dúvida, essa parada que nós tivemos que trouxe um grande impacto para as pessoas, pois nós tínhamos aí uma média salarial de R$ 335 mil por mês com todos esses profissionais, e num estudo aí prevendo aí uns 5 meses para a gente conseguir passar por toda essa situação da pandemia e um planejamento de retomada. Então, a gente chegou aí a um cálculo de mais de R$ 1.600.000 que nós teríamos que gastar praticamente com a maioria dos profissionais parados. As medidas do governo, nenhuma nos ajudaria, até porque elas criariam uma situação de estabilidade. E como eu vou manter funcionários com estabilidade e sem ter uma perspectiva de produção para que eu possa arcar com o custo de todo esse processo de captação e de processamento? Então, fizemos um estudo aí e decidimos pela dispensa de 85 funcionários entre abril e maio, e isso nos custou cerca de R$ 1.400.000. O cenário atual, eu fiquei apenas com 5 funcionários, porque eu tenho ainda 5 funcionários afastados, que não tivemos como fazer a admissão. Esses 5 funcionários estão atualmente cobrindo todas as nossas regiões, né, que envolve a capital, aqui Sorocaba, Campina e até o Vale. É mais barato para mim pagar o custo de deslocamento de um funcionário, né, para ir fazer uma retirada de uma captação de uma doação de órgãos, do que eu manter funcionários 24 horas nessas regiões. Em abril, nós conseguimos aí captar 14 córneas, em maio, 18. Esses funcionários, eles, além da captação, eles estão fazendo toda a parte de processamento e avaliação. Então, aqui neste custo, aqui eu estou considerando não só nesse valor faturado, eu não estou considerando
é só a captação, estou considerando a captação mais o processamento, e considerando o valor que eu estou tendo ainda com esses profissionais, vocês veem que o valor que sobra é muito insignificante perto de todas as despesas que nós estamos tendo para a manutenção do banco de óleos. Obviamente, tudo isso, toda essa parada trouxe um impacto muito grande no Estado. O Estado tem mais de 2.700 pacientes ativos na fila de espera. O Estado de São Paulo não está fazendo inclusão de novos pacientes para finalidades óticas, apenas para urgência. Aqui eu tracei aqui a linha de 2019 e 2020, então vocês veem o caos aqui da doação em relação ao nosso trabalho, né? Então, praticamente estamos captando muito pouco perto do que nós fazíamos. O nosso serviço aqui em Sorocaba, o hospital, é uma das principais referências hoje no país. Ele fazia em média 180 transplantes de córnea mês, sendo mais de 70% pelo Sistema Único de Saúde, que nós temos porta aberta. E com a parada, nós só estamos fazendo os casos de urgência, em torno de 10, em média por mês. Em maio realizamos apenas 10 transplantes. A maioria das córneas de urgência nossa foram para outros estados. Rio de Janeiro, que eu me lembro bem, foi um dos estados que mais foram beneficiados pelas córneas de urgência que foram captadas pelo nosso serviço. Mas aqui, comparando 2019 com 2020, vocês veem aqui que já tivemos aí, mesmo com a parada, um incremento de 50% em número de pacientes na nossa fila, né? Há uma projeção aí que nós estimamos que essa fila vai chegar até o final do ano em mais de 2 anos de espera. Antes nós tínhamos aqui 3 meses de espera e a gente tem uma visão muito ruim para o Estado, né? Podemos chegar aí a mais de 5 anos de espera para o Estado, porque o Estado é dividido em 4 regiões e a região que mais capta a córnea é essa região que atua Sorocaba, Campinas e o Vale do Paraíba. Nós já estamos trabalhando um plano de retomada. O hospital já conseguiu ter uma grande evolução nos seus atendimentos. Nós, na parada, ficamos com 10% de atendimento, apenas urgência. Um plano de retomada, é muito lento essa retomada. Nós chegamos a 30% e agora, esse ano, almejamos aí 50% em relação às atividades do hospital. Para o banco de óleos, nós já temos aí uma estimativa de uma redução de mais de 50% das captações. Já por aquele levantamento, né, das questões de causas mortes relacionadas a complicações respiratórias, né, e tudo mais, todas essas dificuldades que nós vamos ter em termos de informação, em termos de agilidade das informações de óbito. A gente tem muito pouca colaboração dos hospitais, isso não é obrigação para os hospitais fazerem essa notificação de um potencial doador de córnea. Isso tem que ser feito através de muita proatividade, de muita busca, por isso que o Bosman tinha profissionais dentro desses hospitais e, sem dúvida, vai exigir muito mais da qualificação desses profissionais, porque nós vamos ter que aumentar esse número de notificações, vamos ter que ser muito mais ágeis e vamos ter que melhorar muito a avaliação clínica nas informações, né? Sem dúvida, já temos aí em mente um aumento nos custos de EPI. Eu vendo a apresentação da Valéria, quando a gente fala em captação dentro de hospital, e depois eu vi ali necrotério, SVO e funerária, a nossa experiência de interior, nós temos aí quase 60% de captações que vêm de funerárias. A família, muitas vezes, ela nem volta mais no hospital, ela vai direto para a funerária, então as nossas equipes já ficam lá para fazer essa abordagem, para conseguir fazer a conversão de doação. Mas mesmo dentro dos hospitais, nós fazemos a captação em necrotérios, nós não fazemos em sala cirúrgica, com exceção da captação de órgãos, né? Então, é a mesma condição, eu não vejo muita diferença. O impacto que a gente vai ter fora de um hospital terá dentro dos hospitais, porque
infelizmente, muitos hospitais têm situações de necrotério com muito poucas condições higiênicas, né? E tem a grande dúvida, né? Como fica essa questão da testagem, né? Se a gente já tem uma defasagem de valores muito grande em relação a tudo isso que é feito, né? Por falta de reajuste e agora, né? Com essa diminuição aí do potencial de captação, fica muito inviável, né? Então, a gente espera aí que o governo dê alguma diretriz que ele nos ajude em relação a essa testagem, a qual foi definida, porque realmente dentro desse cenário é muito difícil a gente conseguir manter um serviço como era feito, ou parcial, né? Tendo que arcar com mais esse custo. Nós já estamos trabalhando nesse novo modelo, então, esse modelo ele visa parcerias, a gente quer fugir da CLT, a gente quer fugir desse compromisso de mais funcionários, porque é totalmente inviável. Hoje nós temos 3 experiências no interior com hospitais para notificação e captação, provavelmente esse seja o modelo predominante a partir de agora, ou através de prestação de serviço. Obviamente que tanto um modelo como o outro nós vamos ter que ter uma amarração muito bem feita em relação à qualidade, não é só quantidade. Eu acho que o ideal é a gente amarrar isso ao aproveitamento de córneas. A gente vê um modelo que, se der certo, se a gente conseguir realmente implementar, pode ser que a gente implemente em locais onde nós não fazíamos captação, por não ter profissionais alocados em algumas localidades, mas a gente vê que nesse modelo de parceria a gente poderia até fazer captação em hospitais que tenham menos óbito, mas que tenham profissionais que a gente possa aproveitar, né, para que faça esse trabalho, né, trabalhando aí meio que a geolocalização de profissionais dentro e próximo desses hospitais que possam ser os nossos parceiros nesse trabalho de captação. Esse projeto nosso, nós dividimos a captação em 4 etapas: a etapa da notificação, da avaliação, da entrevista e da retirada. Pegando esse valor de 957, nós estimamos aí a prestação de serviço ou a parceria em torno de R$470, que poderão ser subdivididos entre essas 4 etapas, né? Então, poderíamos ter mais de um profissional participando de um processo de captação, né, com esse incentivo que a gente poderia trabalhar em termos de repasse, porque os demais custos nós temos aí um alto custo, porque hoje nós fornecemos, mesmo para esses parceiros, nós que fornecemos todo o instrumental, material, logística, treinamento, capacitação, material de campanha. Então, nós temos aí que ter esse valor, até mesmo porque com essa queda de doação é totalmente inviável a gente conseguir fazer tudo isso sem levar em conta os nossos custos. Em 2019, nós desenvolvemos uma ferramenta inédita, um aplicativo. Eu acho que esse aplicativo vai ser muito bem usado agora, porque nós precisamos ter muito mais qualidade de informações e muito mais agilidade do que nós tínhamos. Esse aplicativo ele já estava funcionando e estava nos apresentando um bom resultado. Ele monitora as principais etapas de uma doação, desde a notificação de um óbito, onde eu posso até carregar um documento, que eu posso avaliar isso em tempo real, não importa a distância, né? Então, isso eu acho que é muito importante para esse nosso novo projeto, bem como também a documentação, a autorização, a gente já consegue visualizar isso, né? Para que haja toda a conformidade, para que a gente não cometa nenhuma falha legal em relação a esse tipo de abordagem, bem como também na qualidade da retirada, né? Então, hoje já também a gente consegue monitorar todas essas etapas, inclusive a da retirada, da córnea, né? Bom, enfim, então eu acho que a gente está aqui dispostos, né, a enfrentar esse novo cenário, mas nós vamos ter que ser muito criativos, vamos ter que ter muito pé no chão, porque é um cenário muito diferente, né? Infelizmente, os recursos vão ser menores, né, porque nós não vamos ter mais a demanda que nós tínhamos para fazer tudo o que nós fazemos. Mas
queremos sim continuar aí ajudando e fazer com que o Estado de São Paulo volte a ser a principal referência de captação de transplante no país. Nós já conseguimos, em 2009, zerar a fila de transplante no Estado, né, com a criação dessa unidade em São Paulo, trabalhando com 2 unidades. E de lá para cá, a nossa missão foi manter essa fila sob controle. E agora nós temos aí isso como uma visão, porque nós vamos ter que desenvolver um novo modelo de serviço e tentar resgatar e tentar superar essa situação que nós estamos passando. Então, isso era o cenário aí de uma instituição um pouco diferente da grande maioria. Eu fico à disposição aí no final aí para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Edil. E foi excelente também a sua explicação, porque eu acho que, como você mesmo comentou, quer dizer, todos nós sabemos, a maior parte dos bancos de olhos no Brasil ainda são em instituições públicas. E quando a gente para avaliar os custos, né, e do que está se passando, o que está custando, o que vai custar, e a gente fala assim, como vai ser realmente? É porque o público não pensa nisso, nenhum hospital público, nenhum banco de olhos público está pensando como é que está pagando a conta, o que vai fazer, porque está sendo financiado pelo Sistema Único de Saúde e não tá pensando nisso no momento, né? Então está muito fácil. Mas na hora que a gente para e vê esses resultados que você levantou, realmente a gente vê o tão grave que é a situação e o que a catástrofe que pode ser se realmente não for feito nada, né? Então, agradeço você ter trazido esses dados, porque realmente eu acho que mesmo para quem trabalha em hospital público, né, em banco de olhos públicos, tem que ter uma noção, porque afinal de contas o dinheiro é público, né? É o nosso dinheiro. Se a gente reclama tanto de corrupção e disso e daquilo e desvio, nossa obrigação é fazer com que os bancos de olhos públicos também tenham uma transparência e também, né, se tornem viáveis de alguma maneira ou, né, se reinventem, não sei, alguma coisa assim. Bom, eu vou pedir então para os que estão aí, os palestrantes, né, Edil, Valéria, Tassi, Ana Maria, para vocês abrirem aí os vídeos e os microfones. Eu vou tentar, que tiveram várias observações, eu vou tentar, logicamente, resumir aqui um pouquinho e nas coisas que eu acho que seriam mais pertinentes para a gente colocar agora para comentar, né? Então, Tassi, você como Sistema Único de Saúde, teve uma coisa que realmente causou estranheza para a gente, foi nós vermos que alguns estados estavam sendo feitos transplantes eletivos. A gente entende que foi uma recomendação, não foi uma normativa definitiva, foi uma recomendação, mas frente à situação de que vários estados estão sem córnea para urgência, vários comentaram aqui que não tem clórea, não tem córnea, não tem esclera, causou uma surpresa em muitos aqui que estão aqui, saber que alguns estados estavam fazendo transplantes eletivos, né, já que a gente está numa situação dessas. Então, a gente gostaria que você comentasse alguma coisa, ou se foi uma decisão tomada com central de transplante, alguma coisa assim, se vocês, né, deram essa autorização, uma vez que, de novo, alguns estados estão tendo dificuldade mesmo com as córneas de urgência, né? Então, esse seria um ponto para tentar ver como é que vocês veem essa situação frente a esses comentários agora, que tem essa disparidade, um fazendo transplante eletivo e o outro faltando córnea para fazer transplante de urgência, olhos perfurados, aquela coisa toda, apesar de toda a dificuldade de logística que a gente tem, né? E outro ponto que vai diretamente no SNT, que eu já queria colocar para você, é em relação, quer dizer, eu sei que não é só SNT, mas tem que partir daí, é a parte da remuneração, né? Levando em consideração todo esse novo cenário que a gente tem, tanto de gasto que a gente vai ter com mudanças de protocolos, tanto para a segurança dos pacientes, como triagem, sorologias que provavelmente vão ter que ser feitas, ou PCR que vai ter que ser feito, se vai ser feito ou se não vai ser feito, eu entendo que por enquanto ainda não existe uma normativa nisso, enquanto a gente não começa a fazer coração parado especificamente, mas existe uma programação do Sistema Nacional de Transplantes a curto prazo tentar rever isso ou adequar esses valores para os bancos de olhos que já estão trabalhando
como o Edi mostrou, no negativo há muito tempo, né, tentando se reinventar, e agora com outros custos embutidos, e aí lembrando que a gente, nessa situação agora, a gente lembrou que a preservação de glicerina, que a gente sempre faz na tal da esclera, ela não está, para a córnea, ela não tá contemplada, né? Então, não existe um pagamento específico para a gente utilizar isso. Quer dizer, será que isso, vocês estão pensando nessa possibilidade? Existe uma possibilidade da gente trabalhar de uma forma para tentar agilizar essa adequação desses valores no SNT para o transplante de córnea, para o banco de tecidos de córnea? Bom, em relação ao... Vamos lá pela ordem que você perguntou, né? Em relação aos transplantes que estão sendo realizados em alguns estados, os transplantes eletivos, eu até hoje fiquei surpresa quando eu vi. Eu não sabia que estava nesse volume, né? Porque a gente tem ofertas para a Central Nacional, a gente tem a dificuldade da malha aérea de distribuição, e até para os órgãos sólidos, né? Que é o caso da gravidade do risco do paciente vir a óbito sem um transplante, até para os órgãos sólidos, a dificuldade na logística de distribuição, ela existe, né? Principalmente por causa do tempo de isquemia. Mas, na verdade, a gente precisa verificar, e a gente levantou essa informação, a gente discutiu essa informação hoje à tarde, com cada central, qual é o direcionamento que ela está dando em relação a isso, né? Em relação à oferta da córnea para a nacional e a utilização no próprio estado. Quem vai me dar essa resposta de por que eles não ofertaram tudo para a Central Nacional é o próprio coordenador do estado, né? Porque a gente não autoriza e nem desautoriza o que eles vão fazer, né? Eles têm, é descentralizada essa rede, e aí o volume de córnea também, eu também achei grande, né? É metade da priorizada, mas é um pequeno volume, mas é um volume, né? A gente está tendo a gente pode questionar, verificar com as centrais qual é o fluxo que ela definiu para ofertar córneas para a Central Nacional, né, para os outros estados. Em relação ao custo do líquido, custo do exame, né, do PCR, do exame, porque todos assim, os custos você inseridos agora, né? Sim, a gente já fez uma solicitação, a gente pensou como dizer, é o turbilhão de ideias, né? No começo da pandemia, a gente pensou como é que a gente ia fazer, pensamos em solicitar a criação de um código para o pessoal poder ser ressarcido da compra e da realização do teste, e ao mesmo tempo também a gente pensou, o Ministério comprando, a gente também pode pedir para disponibilizar teste para a nossa rede. E aí, desses dois pontos, a parte da criação do código não andou, e a solicitação de testes direcionados especificamente para a realização dos transplantes está tramitada, né? Está andando lá pelos gabinetes, mas a gente não teve resposta. A priori, a gente pediu testes para os doadores de órgãos, porque ainda dentro da nossa recomendação, a gente ia usar as córneas dos doadores de morte encefálica. Então, a gente solicitou um quantitativo para doação multiorgânica, que aí a córnea entrava junto. A gente nem chegou a calcular um valor para solicitar para os órgãos, pelas instâncias superiores lá, solicitar um quantitativo de exame direcionado, porque assim, vamos supor, a ideia é que todo mundo faz parte de uma rede, né? E que coletou, você encaminha, direciona para o laboratório de referência, e de preferência que o laboratório de referência tenha os kits para atender a disponibilização do transplante, né? Então, a gente não desenrolou muito esse assunto. A gente começou um pedido e esse pedido está meio que parado lá dentro do Ministério, mas a gente pediu, né? Aí vamos ver se a gente consegue alavancar, saber por que até agora não andou e a gente não teve resposta, né? E a ideia foi essa: primeiro passo, vamos pedir para os órgãos, né? Segundo passo, a gente vê tecido.
e aí é tudo meio demorado, porque tem tantas outras decisões que o pessoal tem que tomar todo dia, e aí eu acho que tem processo que dá uma paradinha, a gente tem que pegar no pé mesmo, dar uma olhadinha por que não está andando. Aí o próximo passo seria a gente ver para tecidos também, ver como é que a gente faz isso. A ideia da inserção do código, ela não andou muito, não. A gente pode voltar, tentar falar de novo lá na área, ver se a gente consegue. Sabe que lá, igual a Valéria disse, lá na Anvisa a gente... uma área faz o registro do teste, a outra área cuida do estabelecimento de saúde, dos cuidados, de tudo que está acontecendo hoje em dia, as instruções específicas para os estabelecimentos em relação à pandemia, essas coisas. Dentro do Ministério é a mesma coisa. A gente também pede as coisas lá dentro, né? E a gente aguarda para ter a resposta. Bom, a outra pergunta era sobre a preservação em glicerina, né? A preservação em glicerina, teoricamente, ela está incluída dentro do Código de Processamento. É só o líquido que está de fora, né? O líquido de preservação está de fora, mas a preservação com a glicerina, teoricamente, ela está dentro do Código de Processamento do tecido, né? De separação e avaliação. E era só, né? Era isso. Como a gente já vem pedindo, eu acredito que mais de 5 anos, oficialmente, com documentos, a Pablo vem trabalhando com os bancos de óleos, encaminhando ao Sistema Nacional de Transplantes, inclusive com notas fiscais, né? Já anexamos várias vezes notas fiscais de compras feitas por diferentes bancos de óleos, comprovando, né, o valor que é pago pelo meio de preservação e o quanto isso inviabiliza as atividades. Então, assim, independentemente da pandemia, por que a gente não tem essa atualização nunca tivemos uma atualização de valor, o Edil mostrou, continua com R$ 148, que foi o valor determinado lá no início, na primeira portaria, e até hoje a gente não teve atualização desse valor de meio de preservação. É que essa é a grande inquietação dos bancos também. A gente tentou algumas vezes, acho que nesse tempo que eu estou lá, a gente tentou umas 2 vezes pedir esse reajuste, e as 2 vezes que a gente tentou também não foi possível, né? A gente pede para fazer, geralmente a gente pede um grupo de procedimentos, a gente pede algumas coisas em conjunto, e para fazer um pacote de reajuste, porque tem outras áreas também que tem boa parte da tabela está bem defasada, né? Então a gente já tentou algumas vezes, não conseguiu. Agora, as notas fiscais, é engraçado que eu me lembro da última vez que eu pedi, que eu estava montando o processo para pedir esse reajuste, eu pedi as notas fiscais mesmo e eu não me lembro de ter recebido. Mas eu não tem problema, a gente monta o processinho de novo, vê se existe a possibilidade, vejo com a doutora Daniela para ela ver lá com o pessoal gabinete, o pessoal, se existe essa chance, porque a gente está num momento muito difícil de pedir qualquer coisa, né? E agora sim. Eu entendo que a gente está num momento super difícil, mas ele tem que voltar, né? E assim, os bancos de óleo já estão sendo penalizados há muito tempo. E banco de óleo, a córnea, o transplante de córnea, é o mais realizado, né? E a gente sempre acaba sendo colocado no bolo de tecido, e não é bolo, nós não somos bolo, nós somos córnea. E a córnea, ela merece um cuidado especial, né? Então, assim, eu acho que tá passando de hora de vocês olharem e falar assim, não, peraí, a córnea merece um cuidado especial. E talvez nesse momento que os bancos de óleos estão todos perigando fechar, que seria até uma coisa, né? Vamos fechar porque não tem jeito de funcionar mesmo, porque aí, certo, eles vão acordar que a única coisa que pode zerar a fila é córnea, né? E aí falar, olha, vamos fazer importação de meio de preservação para todos os bancos de óleos e fazer um controle disso, porque é uma possibilidade. Por que eu tenho que importar se o Ministério da Saúde pode fazer essa importação direto e, de repente, fornecer isso como agora, uma época que a gente está tão complicado também para pagar as contas e fazer essas compras que normalmente têm que ser pagas adiantado e a gente não recebe e tudo mais, né? Então, assim, só um desabafo, porque realmente é bem, né? É bem por aí que a gente fica vendo. E aí, Valéria... Essa solicitação de reajuste, ela é bem justa. Eu concordo que a gente tem que tentar de novo. Todas as vezes que for possível, a gente tenta de novo.
Não, eu acho que dentro do ministério, por mais que a SNT fale que aquele processo, que aquele pedido é prioridade, quando você vai tramitando as coisas, o pessoal considera outras coisas prioridade. Então, não, assim, eu sei, existe uma definição do ministério do que eles vão considerar prioridade ou não. E aí, mas eu acho, eu acho super justo, é válido a gente tentar de novo. Então, mas se não dá para pagar mais, então vocês compram e oferecem, mandam para a gente, não tem problema. A gente não precisa comprar. Vocês compram e mandam para a gente, né? Também funciona, porque aí tem uma coisa, né, mais fácil. Se eu não me engano, Lu, 2 anos atrás, a gente pediu para inserir, se eu não me engano, o líquido dentro de uma lista especial lá do Ministério do componente de especializado, mas não é farmacêutico, porque ele não é, ele é produto para saúde. A gente pediu, inseriu o líquido em algum lugar para ser considerado, né, uma coisa especial nesse meio de, por exemplo, para o Ministério poder talvez fazer uma compra centralizada. Só que eu não sei se isso andou também. A gente, então, o processo anda lá dentro, a gente perde o rumo dele. Eu vou te pedir publicamente para você mandar os processos que estão em andamento relacionados com o banco de olhos, porque nós vamos ficar cutucando vocês, porque lá vocês têm tantas coisas que vocês esquecem. Nós não esquecemos, não. A gente vai ficar cutucando. Cadê o processo tal? Ou deve ter um portal de transparência que a gente pode ir atrás do processo, né? Porque não pode simplesmente ficar parada, depois de 2 anos a gente lembra, né? E aqui outra pergunta que eu queria colocar para a Valéria, para você, e logicamente está influenciando a atuação do Edil e tudo, que é uma dúvida que eu acho que, depois que tudo que a gente comentou de sorologia, o que existe de PCR, não, vai fazer sorologia, não vai fazer sorologia em receptor, em doador, o que quer que seja, a grande dúvida é a seguinte: nós temos tudo está voltando ao normal no Brasil, né? Shopping está abrindo, está tudo abrindo, loja está abrindo. Os bancos de olhos querem voltar a funcionar normalmente. Queremos voltar a trabalhar, queremos voltar a captar coração parado. Quando, sanitariamente, Valéria, como você vê isso do ponto de vista, com todos os cuidados das medidas que já existem, mas eu digo, a triagem sorológica ou, né, algum exame é uma coisa que você vê como sendo possível hoje na nossa realidade, com a nossa verba disponível, com a dificuldade toda que a gente tem, com a falta de validação dos exames, e levando em consideração que o mundo inteiro também não está fazendo isso. Quer dizer, será que o Brasil vai começar a pedir que a gente faça PCR para doador de coração parado, mesmo não tendo validação nenhuma, ou nós vamos tentar criar métodos, né, de triagem mais rápidos e começar a trabalhar e ter a ajuda de vocês para voltar a trabalhar nos necrotérios, nos IMLs e tudo, que alguns estados nem IML estão funcionando, por incrível que pareça, né? Eles estão parados na sua totalidade. Como é que vocês veem essa volta? Quer dizer, nós temos um período, uma data, nós estamos no amarelo, estamos no vermelho, estamos no verde, para começar a trabalhar igual as propostas todas de retomada econômica que estão tendo no país. Quer dizer, qual vai ser a nossa programação de retomada econômica para os bancos de olhos com segurança para os nossos pacientes? Vocês aí, todos vocês, vamos lá. Pode começar com você, se você quiser colocar, Tássia, depois Valéria, do ponto de vista sanitário, vocês que sabem. Não, só para esclarecer que essa questão da captação ter sido... a recomendação de não captar em doador coração parado foi uma decisão política, né? A Anvisa não teve muita participação nisso, né? Foi mais uma questão do sistema, de ter teste para todo mundo, então decidiu-se priorizar os doadores em morte cerebral, para otimizar, inclusive, a realização do teste. Mas para a gente da Anvisa não tem nenhum impedimento que isso retorne. E uma vez que retorne, a gente tem que definir os algoritmos, porque eles não estão definidos. Então, isso não é consenso nos países. Quando a gente vai olhar, cada país definiu o seu algoritmo. Então, a gente vai ter que definir o nosso, se vai realizar o teste ou não, e em que situação vai realizar. Mas a gente ainda não tem isso definido. A gente vai ter que definir. Que até agora a gente só tem para o doador em morte encefálica. E as questões do teste, da limitação, do RT-PCR, elas são enfrentadas por todos os países. Essa discussão ela é mundial.
Então, porque a princípio a gente tem que seguir a recomendação do fabricante. É o que fala na bula, é o que ele foi registrado para aquilo. Mas, assim, na ausência de um teste específico validado para cadáver, a gente pode usar esse teste, mas sabendo das limitações dele. Então, é isso, mas o algoritmo ainda não está definido. Acho que a gente vai ter que discutir isso nas próximas semanas, né, Tassi? Sim. Mas a economia do Brasil está voltando. O banco de olhos precisa voltar, gente. Os pacientes estão eu concordo. A gente precisa Inclusive, voltar. Não é uma coisa que né? O banco de tecidos parado, ele para todo o sistema da qualidade. Para a Anvisa, não é interessante. Tem que ter um fluxo para ele manter o seu sistema funcionando, inclusive o sistema da qualidade. Então, não é interessante que os bancos fiquem parados. A gente é a favor que a atividade seja retomada com considerando o novo cenário. Valéria, as recomendações da Associação Americana de Bancos de Olhos, né, e da Global Alliance of Bank Associations, né, as associações, Aliança Global das Associações de Bancos de Olhos, não estão assim exigindo dos bancos de olhos o teste, né, o RT-PCR, e nem a sorologia, eles não estão recomendando isso ainda. Então, o que está valendo é aquilo que você falou, que a gente tem que adotar critérios muito estritos para avaliação de histórico clínico, né, e de toda a história clínica, dos sintomas, dos sinais, enfim, como critério, né? E tem outro microfone falando junto. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar nisso aqui para o Brasil, pelo menos, para essa retomada, né? Alguns países da Europa usam o teste. Então, isso é variável. Mas a gente pode definir o nosso algoritmo, dependendo da nossa realidade. A gente não tem que seguir exatamente o que um outro país está fazendo. E a gente vê que, assim, o maior número de transplantes vem dos Estados Unidos. A gente não tem não tem exame para fazer de vivo, para ter uma estatística normal do que a gente tem, para ter uma noção da pandemia. Imagina de fazer morto que não tem nem validação, né? São coisas que só Brasil, mas tudo bem. A gente quer trabalhar com segurança, né? Eu entendo, mas é difícil, Agora, o consenso é que o sorológico não deve ser utilizado. Sim, não, eu digo, né? Algum exame desses. A mesma coisa a gente falasse, não, vamos fazer sorológico em todos os receptores. Que aí a gente acaba com esse problema, né? Vamos fazer sorológico em todo mundo está fazendo teste agora, passa lá, faz o teste rápido, mas a gente sabe que não é por aí, né? Que não é, a positividade não é o suficiente e aquela coisa toda, né? Então, é difícil, mas realmente, assim, eu vou abrir para o pessoal, para ver se tem mais alguma pergunta aqui que tenha ficado, mas fica aqui o nosso apelo para vocês tratarem de fazer mais rápido esse fluxo para a gente, porque realmente a situação, o Edil mostrou, quer dizer, se um banco de olhos de Sorocaba, que faz uma quantidade dessas, mandou embora esse número de pessoas e está com essa preocupação toda e a fila, né, andando, quer dizer, por mais que a gente... Eu não quero voltar e falar assim, vamos voltar a importar córneas, entendeu? Eu não quero voltar a entrar com processo para chegar no Ministério Público e vamos importar a córnea, porque no Brasil a gente não tem. E que é o que, né, tá lá, a legislação ainda permite importação, então não é o que a gente quer de maneira alguma, mas a gente precisa realmente, da ajuda de todos para a gente conseguir, né, fazer com que a coisa volte. Edilson, está querendo falar alguma coisa aí? Pessoal, também tem outras situações, né, que eu coloquei a situação de pessoal que a gente teve que tomar essa atitude, mas para nós sermos viáveis, nós importamos meio. E quando você importa o meio, você consegue um preço mais próximo do que o SUS repassa, mas você tem que comprar grandes quantidades. Eu tenho 6 mil meios parados. Se eu não usar, eu vou perder. Isso representa mais de R$1 milhão, né? Então, você veja a situação que nós temos aí, né? Uma situação não só de ter que ter dispensado mais de 80 funcionários, ainda tem mais um risco de perder mais de 6 mil unidades de meio de preservação. Então, sem falar na situação do paciente, né? Que é o mais importante. Sim. A fila vai aumentar. Então, aqui no estado já tem uma projeção aí de 2 anos no mínimo, mas isso vai passar de 5 anos, com certeza.
Eu sinto dos nossos membros e participantes não só a surpresa, né? Porque, para todos os efeitos, as captações com o coração parado estavam suspensas, né, por recomendação da nota técnica 25 e 34, das duas notas técnicas. E agora, o que eu sinto é que todos estão na expectativa de que haja, Tassiana, uma nova nota técnica que sirva de diretriz para todos os bancos, para que isso não fique fragmentado, cada estado definindo como vai ser. E a gente aqui, como, né, é uma associação de bancos de olhos, e a gente trabalha de uma maneira muito coesa, né, e compartilhando informações, e é uma rede, né, de bancos de olhos. O que eu percebo, eu até estou lendo os comentários, é assim, como é que vai ser esse retorno, né? Eu acho que está faltando a gente estabelecer uma diretriz que possa, como é que se diz, nortear todas as centrais e as equipes dos bancos de olhos. Não sei. Sim, a gente está avaliando isso. Eu já recebi umas propostas, já me mandaram e-mails de propostas de validação e de fluxo de rotina para captação em doador falecido por PCR, e a gente está avaliando tudo, né? A gente não está parado, a gente está tentando avaliar e ver qual o próximo passo que a gente pode ter, né? Mas a situação ela é muito preocupante ainda em diversas localidades do Brasil. Aí, assim, a gente tenta, igual a Luciane falou, que a gente faz a norma, a recomendação de maneira que sirva para o Brasil inteiro, e existem diferenças entre os estados, diferenças regionais, da situação que se encontra em cada um, que foi o que eu disse na hora da apresentação. Então, a gente, fora essa questão, tem a questão que agora já passou um tempo, a gente já está com um cenário um pouquinho diferente para a gente poder avaliar qual o próximo direcionamento que a gente vai dar na nota técnica. Agora, a gente precisa estar fazendo isso, estar avaliando as contribuições que já estão chegando, e a ideia é montar um documento ainda em breve, já para a gente avaliar isso, para apresentar para a chefia, para avaliar essa possibilidade de retorno. Mas não está parado, não, a gente está tentando ver se a gente consegue, né? A gente entende, óbvio, todo mundo entende a gravidade da situação que está passando os estabelecimentos de saúde, os bancos e os demais setores, né, de qualquer área. Está todo mundo passando o aperto de tanto o que o Gil explicou, não é só ele, é claro que o público tem um respaldo a mais, né, um resguardo a mais, que ele é financiado pelo sistema público e não depende tanto da produção. Até outro dia tinha muitos bancos públicos que não apresentavam a produção, né? Então, outro dia que eu falo alguns anos atrás. Então, é diferente mesmo o aspecto entre eles. Mas nós não esquecemos disso. É o que eu disse no começo. Tem muita coisa sobre esse vírus que é incerta e a gente precisa de juntar mais um pouco e o consenso também que falta, né? Entre alguns países da Europa fazem o teste, é obrigatório o teste, a gente precisa decidir muita coisa. E a gente está pensando nisso nesse momento. Como é que a gente faz, qual a decisão e qual a definição certinha para poder repassar. Eu acho, inclusive, a gente podia pensar nessa diretriz, deixando, porque é lógico que cada capital, cada cidade do interior, cada localidade está passando por um momento diferente, né? Não é uma coisa padrão em termos de contaminação, do contágio e tudo mais. Mas eu acho que a gente podia ter uma diretriz, e daí é lógico que todos os diretores médicos dos bancos de olhos vão ser ainda mais criteriosos, eu tenho certeza disso, porque eu trabalho em meu dia a dia com eles, vão ser até mais criteriosos do que aquilo que estiver ali em recomendação. Mas acho que a gente precisa ter uma diretriz, e a partir daí o diretor médico tem como flexibilizar ou não, digamos assim, né? Inclusive, não, a gente já está levantando. A gente já até comentou, né, Tassi?
A gente conversa... A técnica nem contempla o paciente que foi recuperado de Covid, por exemplo. E outros países, né, já permitem a doação se o paciente foi recuperado e ele está 21 dias ou 28 dias sem sintomas. Aí você faz o RT-PCR, deu negativo, você pode usar. A nossa nota técnica, nem isso ela está contemplando, né? Ela está bem restrita. Então, eu acho que a gente tem que ser mais dinâmico nas alterações desse documento, porque as coisas mudam muito rápido. Sim. Bom, estamos tentando. A gente está canalizando as energias para isso essa semana. Nós só esperamos que seja rápido, porque realmente a gente está com a corda no pescoço, os pacientes cobrando e tudo, né, todo o sistema parado. Isso aqui angustia, porque está todo mundo voltando e a gente está lá de pé e mão atado, né? Então, realmente a gente está aqui para ajudar, para fornecer o que vocês precisarem, o que a gente puder ajudar em termos de discussão e de fazer algum levantamento com os bancos de olhos, ajudar vocês a analisarem, levantar de um lado ou do outro, quer dizer, vocês podem contar com toda a equipe, a Pablo, todos os bancos de olhos, nós tivemos aqui 145 participantes hoje, só para vocês terem uma ideia que vocês não são da área de oftalmologia específica, hoje tem mais uns 4 webinars grandes, incluindo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, acontecendo no mesmo horário que o nosso, e a gente conseguiu aqui 145 participantes de banco de olhos, ou seja, interessados, tem pessoas também de fora do Brasil, mas isso mostra o tanto que esse tema realmente está preocupando todos os oftalmologistas e os que estão ligados à recuperação visual por por problemas de doença de córnea, tá? Ana, vocês querem fazer acrescentar mais alguma coisa? Mas eu quero agradecer muito, a gente já passou o tempo aqui, daqui 11 minutos, quero agradecer muito vocês e, sem dúvida, daqui 2 semanas a gente espera fazer outro webinar da Pabo, a gente já vai contar com biovigilância, a Lara vai participar e, logicamente, Valéria é muito bem-vinda, SNT, Tassi, Daniela, super bem-vindos novamente. Provavelmente a gente vai escutar o perfil de um banco de olhos público para ver se já parou para fazer as contas, né? Vamos pedir ajuda para o Edil, para ver se a gente vê um outro lado da moeda, né? Para tentar saber até que ponto que a gente pode ajudar e o que a gente tem que enfrentar nesse momento do ponto de vista de saúde pública em relação aos bancos públicos, né? Mas então, muitíssimo obrigada a todos vocês que ficaram aqui. Edil, Tassiana, Valéria, foi muito legal as palestras, só estou tendo aqui elogios, vocês estão vendo aí no bate-papo, só elogios da iniciativa, todas as explanações de vocês. E Ana, você quer finalizar mais alguma coisa? Ou estou aberto se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas obrigada, parabéns a todos. Eu queria agradecer a Tassiana, a Valéria e ao Edil pelas excelentes apresentações, né, pelo empenho em estar aqui conosco, e queria convidar todos, na próxima quarta-feira, dia 17, a gente vai ter o webinar em espanhol, nosso primeiro webinar em espanhol, com a participação da Argentina, Colômbia, Brasil, Peru, México, e vai ser muito interessante porque a gente vai poder ter uma ideia de como cada país está enfrentando a pandemia, né? E dos dados dos bancos de olhos. As apresentações serão padronizadas para que a gente possa comparar, né, o que está sendo feito em cada localidade. Então, eu queria convidar todos, na próxima quarta-feira, vai começar às 8 horas de Brasília, né? 8 horas da noite de Brasília, 20 horas de Brasília. Tá ótimo. Mais algum comentário? Tassi, Val, Edil? Não, a gente está empenhado. Contamos com você, Tassiana. Contamos com vocês. Com vocês duas. Eu queria agradecer também, se tiver alguma pergunta no chat que a gente não respondeu, depois vocês encaminham. Tinha muita coisa que eu passei correndo também, não deu para ver. Não, mas eu passei todas e assim, todas as que tinham aqui, algumas sugestões, foi que eu coloquei de meio de preservação, de vocês fazerem uma norma técnica que pudesse ser englobada e depois talvez adaptada a cada região. Foi o que a gente já tinha. Eu dei uma passada aqui, comecei e juntei. Eu vi uma coisinha rapidinho aí sobre a questão da oferta de córnea para a Central Nacional. Eu vi o pessoal comentando ali
que, assim, muito provavelmente, uma das centrais ali que está falando que tem dificuldade na logística, até fornece, mas aí, até você conseguir a logística, a Corner vai ficando com um prazo mais apertado, né? E aí, com certeza, esse é um dos motivos, né? Mas, fora isso, a gente vai fazer um levantamento também para ver como é que está essa situação. Tá ótimo. Bom, gente, boa noite, muitíssimo obrigada e bom feriado para quem tem feriado, né? Para quem não teve o feriado adiantado, bom feriado e fiquem em casa, né? Enquanto a gente tá podendo ficar em casa, vamos ficar em casa, tá bom? Obrigada, boa noite, até semana que vem. Boa noite. Tchau.